Bem, então a gente vai começar hoje a primeira parte do capítulo 8 do Evangelho de João. Pensem a gente tentar ler pelo menos 11 versículos, e aí se tiver tempo, for propício, a gente segue, né? Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso, diziam eles, tentando para que tiveste que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém. Então a gente tem um trecho aqui que nós lemos, né, que é muito conhecido no meio cristão. Esse trecho não se trata de uma história, de uma parábola, se trata de um fato, né, que ocorreu, né, e normalmente a gente acaba conhecendo porque é um texto muito explorado em temas de pregação, né, e como a gente sempre costuma comentar, né, a gente vai tentar sempre olhar pela perspectiva assim, agora como a gente estuda em conjunto, em fazer uma reflexão mesmo para pensar junto, claro que com a ajuda do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, a gente tentar entender um pouco o que aconteceu aqui, né? O que Jesus fez, né? E como ele continua agindo, né, na nossa vida individualmente ou em circunstâncias que a gente acaba presenciando, né? É interessante assim, o versículo 1 diz que Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. A primeira coisa que me chama a atenção no início logo desse trecho é onde Jesus passou a noite, né? É muito comum a gente ver algumas pessoas falando, né? Ou quando a gente dá um exemplo do Senhor, a pessoa fala assim: mas Jesus é Deus, mas Jesus, né? Jesus, a pessoa quer sempre, de alguma forma, ver Jesus como Deus para afastar, na verdade, dela o exemplo, dizendo assim: mas ele podia isso, eu não posso, né? É comum a gente ver isso, né? Porque ele tem poder, ele sabe tudo e tal, e a gente vê a pessoa às vezes exaltando Jesus não para glorificá-lo, mas para afastar o exemplo que ele gostaria que eu vivesse. Olha como é que a coisa é sutil, né? Então aqui mostra exatamente a humanidade do Senhor, ou seja, a gente já leu em diversos trechos aqui nesses 7 capítulos de João, né? Alguns a gente não teve a oportunidade de estudar em Gálatas, mas assim, a Escritura é clara quando ela diz que Jesus veio em carne, nascido sob a lei, para cumprir toda a lei na plenitude dos tempos. Então ele nasceu como homem. E Paulo também, quando está escrevendo para os irmãos que estavam lá em Filipe, ele diz o quê? Que ele se esvaziou da sua glória.
Esse copo aqui estava cheio d'água. Agora ele está o quê? Vazio. Tem alguma coisa nesse copo? Nada. Mas o copo está aqui? Tá. Então a escritura, é interessante esse verbo que Paulo usa, que ele fala assim, ó, e Cristo se esvaziou da sua glória. Então, ele lá em João também ora, agora, Pai, devolve-me a glória que tínhamos juntos antes da fundação do mundo. Então ele está numa condição que humana. Ele sente fome, ele sente sede, ele chora, ele fica cansado. Ele está então numa condição de semelhança total conosco. Por isso ele se tornou o nosso sumo sacerdote eficaz, porque ele conhece, né? Ele conhece exatamente a nossa condição humana. Não é alguém que não é humano falando com alguém que é humano. Cristo, né, veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então é muito importante isso, né? Nenhum espírita, nenhuma filosofia, né, seja ela normalmente oriental ou que reconheça de alguma forma a pessoa histórica de Jesus, tem dois pontos extremos. Ou elas não acreditam que Jesus veio em carne, elas acreditam que Jesus era um espírito evoluído, né? Ou, por outro lado, algumas filosofias acham que ele é um homem plenamente normal, né? Então, assim, é importante, por isso que a gente crê em Jesus como diz as Escrituras. Então, ele é 100% Deus e ele é 100% homem, né? Nessa condição humana, ele estava apenas o quê? Vazio da sua glória. Ele se esvaziou. Então, todas as vezes que o Senhor é usado para curar alguém, ou tem uma palavra de sabedoria, ou uma palavra de conhecimento, o que acontece? Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, o Espírito Santo é que naquele momento o está capacitando para que ele pudesse realizar todas aquelas obras, né? É importante a gente lembrar dessa. E nessa condição, o que acontece no primeiro versículo? Jesus passou a noite no Monte das Oliveiras. Então a gente percebe que o Senhor tinha uma vida o quê? De oração. Não é porque, claro, ele nunca deixou de ser Deus, por isso a gente fala 100% Deus, 100% homem. Agora, estava vazio da sua glória, se esvaziou, né? Veio em carne e morreu até uma morte humilhante de cruz, é o que Paulo fala para os irmãos em Filipenses. Então, assim, o Senhor tinha uma vida de oração. O Senhor aqui estava vindo, olha só, ao amanhecer ele apareceu novamente no templo. Mas onde ele passou a noite? No monte, orando. Então, isso para mim é uma grande reflexão, porque se o Senhor, né, conhecendo a sua limitação ali naquele momento humana, sendo direcionado e capacitado pelo Espírito Santo, como ele mesmo quis ensinar a Nicodemos em João 3, sabe, né, a importância da dedicação do nosso tempo ao Pai em oração, em reflexão, às vezes até em silêncio, como nós, em sã consciência, podemos ousar a ter uma vida cristã distante da oração e do tempo que precisamos estar com Ele. Então, a gente também está fazendo essa reflexão longe daquele viés da coerção, da obrigação, de você tem que... Não, de tentar, de alguma forma, impor ou descer na garganta das pessoas. Não, em hipótese alguma, esse é o viés aqui nessa noite. Não é nenhuma questão obrigatória ou alguma questão que... Não é isso. O que a gente está refletindo, já como pessoas diante do Senhor que caminharam, né? Que estamos caminhando com o Senhor, puxa vida, o Senhor não negligenciou isso. Então, assim, eu, quando negligencio, posso estar a um passo, né, de alguma forma ser pego em alguma armadilha,
né, ou entrar em situações de confusão, ou me meter em situações de extremo desgaste, né? É como o Senhor soubesse da necessidade de andar o tempo todo o quê? Como Ele mesmo nos deixou a instrução, vigiando e orando. Não tem como. Eu mentiria para os irmãos se existisse alguma forma mais fácil de viver a vida cristã. Então, são dois princípios básicos. Por um lado, que ele cresça e eu diminua. Por outro lado, vigiando e orando. É um resumo bem consistente da vida cristã, né? Assim, eu não posso fazer nada que eu não desça e ele cresça. Isso se torna inútil, como a gente estudou na segunda-feira passada, lembra? É inútil. Então, é exatamente. Por outro lado, não há como caminhar sem vigiar e orar, né? Então, assim, se a gente pudesse tentar trazer isso para uma realidade bem simples, bem cotidiana, são duas questões assim que todo discípulo deveria ter a máxima atenção, né? A reflexão, isso que eu estou fazendo, eu estou diminuindo, ele está crescendo, né? No meu caminhar, eu estou em constante vigilância e oração. Isso, a princípio, parece uma coisa pesada. Quando algumas pessoas até falam nisso, elas às vezes transmitem aos irmãos como fosse uma coisa assim, não, irmão, mas tem que levar. É como você botasse uma trouxa pesada, uma mala nas costas do cara e falasse para ele assim, pô, mas não tem jeito não, é isso aí mesmo. Eu não acredito que a Escritura esteja falando dessa forma. Eu acredito que é a mentalidade que tenta interpretar a vida cristã que às vezes coloca a coisa dessa forma. Às vezes até eu, muitas vezes, vi dessa forma sim, entendeu? Mas quando a gente para fazer uma reflexão, né? Por exemplo, não é diferente quando a gente é pequeno e minha mãe mandava eu estudar do que eu hoje muito mais velho e preciso estudar. Eu estou estudando da mesma forma, mas concorda que a maneira como eu estudo hoje é diferente daquela que minha mãe me mandava estudar? Minha mãe me mandava estudar e eu odiava aquilo, certo? Qual é a diferença? É que eu cresci, amadureci, aprendi a estudar pelo hábito, vejo como aquilo é importante e como tem um retorno e aquilo me faz muitas vezes bem, e aí passo a estudar sem que ninguém me controle. Veja bem. Tem entendimento que aquilo é necessário. Tem um entendimento. O que nós vamos pedir nessa noite? Que o Espírito de Deus abra-te a nossa compreensão espiritual para que a gente não tenha a palavra de Deus como um peso, não tenha o mandamento do Senhor como uma coisa pesada, obrigatória, e pelo contrário, que a nossa mente seja aberta para a gente compreender, como o salmista falou lá no Salmo 119 que a gente estudou, como a tua lei é perfeita e refrigera a minha alma. Então, é exatamente essa questão. É muito bonito a gente ver lá o Senhor saindo dessa situação, como a gente leu aqui, né? Mas, provavelmente, ele, se não recebeu aquilo naquela noite de oração no Monte das Oliveiras, minimamente ele estava capacitado espiritualmente para enfrentar aquela situação da manhã. Então, na madrugada, ele estava recebendo o quê? Uma direção para o seu dia. Aquilo que parecia um sacrifício, como algumas pessoas colocam, na verdade era o alimento espiritual para que ele pudesse atravessar aquele dia mal ou aquelas armadilhas que estavam sendo colocadas para ele no outro dia, né? Então, quando a gente ganha essa compreensão, né, muda um pouco a nossa postura diante das responsabilidades espirituais. Todos nós temos responsabilidades espirituais, por mais que a gente queira ou não, algum homem tenha dito para a gente ou não, numa congregação local ou não, cada um de nós tem uma responsabilidade espiritual. Então, todos nós aqui cremos no Senhor e recebemos o Espírito de Deus. Né? O Espírito de Deus, quando passou a habitar em nós, nos capacitou, como Paulo fala lá em 1 Coríntios, com dons espirituais, né? Alguns dons se manifestam publicamente, outros não. Dificilmente você vai ver um intercessor gemendo num culto público, às vezes, mas ele vai passar a madrugada intercedendo, orando. Então talvez seja um dom, digamos assim, menos visível, né?
ou às vezes um dom, de repente, de socorro, de discernimento, né? Não são dons, às vezes, que aparecem publicamente, mas são tão quanto importantes ou mais, ou, na verdade, todos com a mesma importância, vamos colocar dessa forma, do que dons que aparecem visivelmente no corpo, por exemplo, no momento de culto ou de reunião, né? Então, assim, começa exatamente esse porém, vírgula, foi para o Monte das Oliveiras, né? Então, assim, cada vez que eu, Rafael, negligencio esse momento, abre aspas, né, fazendo aqui uma figura, né, provavelmente eu não vou estar preparado para as armadilhas daquele dia. Quando você começa a conseguir fazer essa correlação, que às vezes é complicado, às vezes a pessoa está ali no início e começa a buscar e tudo, e ela depois não faz nenhuma conexão com o resto do dia. Mas quando você começa a perceber isso, a discernir assim, o mundo espiritual, ao longo do dia, ao longo da semana, você começa a perceber como aquilo que veio te atingiu profundamente, te abateu, te colocou na cama, te colocou super deprimido, deixou você super pensativo, fez você pensar uma porção de besteira, só chegou naquele nível porque passou pela defesa. Se a defesa estivesse bem preparada, o que acontece com o nosso sistema de anticorpos? Vamos supor, a Dai está gripada, espirrou aqui do meu lado. Se eu tiver com a minha alimentação em dia, vamos colocar dessa forma, né? De vitaminas, tudo, estiver dormindo legal, não estiver assim, com um desgaste físico muito, meu organismo vai estar como? Vai estar preparado. Talvez eu nem pegue essa gripe, ou se pegar vai ser aquela coisa que eu nem senti direito. Agora, se eu já tiver vários dias sem dormir, comendo mal, me alimentando mal, estressado, com o meu sistema de defesa lá embaixo, está arriscado a pegar uma gripe e ficar o quê? Uma semana arrebentado, não é assim no mundo físico? No mundo espiritual não é diferente. Satanás usa, como Paulo coloca lá em Efésios 6, o quê? As suas setas, seus dardos venenosos. Ele tenta o tempo todo estar ao derredor o quê? Buscando atacar, lançar alguma coisa na mente, lançar alguma coisa, né, se possível até no corpo, assim dizer, né? Como eu já vi certos exemplos, né? E com a permissão do Senhor, ele fez com Jó, por exemplo, né? Que a gente tem um registro bíblico. Então, assim, a importância da gente estar preparado, porque lá em Efésios 6,10, né, ele diz o quê? Orando em todo o tempo, com súplica, se revestindo de toda a armadura de Deus, para que no fim daquele dia mau, daquele período, a gente possa permanecer o quê? De pé. Então, ele relata bem isso. Então, assim, a gente sabe que Deus nos livra, Deus nos guarda, Deus é o nosso escudo e fortaleza, Ele é o nosso general. Mas se o nosso general também nos manda colocar armadura no dia da batalha, é porque também tem alguma, concorda? Tem alguma instrução aí, né? Não é porque ele é o nosso general que eu vou andar sem armadura, porque ele que é o nosso general falou assim, ó, eu sou teu general, eu te guardo, te livro, te protejo, mas anda de armadura, né? Se reveste de armadura, coloca a sua armadura, pega sua espada, seu escudo, sua couraça, seu capacete, seu sapato, seu cinturão e veste ele. Eu é que vou te livrar, ou seja, você não vai lutar na sua força, não é você que vai pelejar, sou eu. Mas é necessário que você esteja o quê? Revestido. A gente tem aquela consciência de que a gente está realmente no meio de uma guerra espiritual, né? Então, por acaso, no final de semana, eu fiquei assim, né, lembrando depois disso, e como às vezes uma situação que acontecia com uma pessoa e ela ouvia alguém dizendo uma coisa, ela ficava tremendamente chateada, e aquilo mudava ela por inteira, e estava, acho que ia ficar 2, 3 dias para depois se recuperar, tudo, humor, aquilo, sabe, aquilo fazia com que a pessoa ficasse muito para baixo, né? E eu reparei essa pessoa depois já se, assim, porque, eu sei porque comentou comigo, né, já assim, pô, consegui tirar um momento, estou orando, estou lendo de manhã, está sendo bom e tudo e tal, e quando aconteceu a situação no final de semana, a pessoa sentiu normal, então falou, mas aquilo não teve o efeito que tinha antigamente. Então, olha que coisa interessante. Então, o inimigo vai avançar, ele vai avançar. Ele vai atacar, ele fez isso com o Senhor Jesus 3 vezes no deserto. Fez isso com Paulo, com cada um deles. Ficou cirandando Pedro, meu irmão.
Jesus intercedeu por ele para a fé dele não desfalecer. Então assim, ele vai tentar? Vai. Ele vai usar o quê? Pessoas que nos surpreendam? Vai. A pessoa que você já espera não tem função nenhuma, mas e aquela que você não espera? E ele usa a boca. Quem Satanás usou, né, para tentar combater a revelação da cruz? Foi Pedro, pô. O mesmo que teve a revelação de que ele era o Cristo. Né? Então assim, a gente tem que discernir, por quê? Para a gente também não misturar a pessoa com que Satanás está usando ela. É o que Jesus falou: arreda-te de mim, Satanás. Não foi um problema com Pedro. Logo depois eles estavam conversando outras coisas, mas ele repreendeu aquela voz. Ele não deixou aquela palavra vir sem repreensão. Ele repreendeu ela no mundo espiritual. A palavra, pum! Aquele espírito que estava... Depois Pedro estava lá, estava conversando normalmente. Quantas vezes o inimigo usa palavras assim e a gente não percebe, achando que está no mundo natural, e não que repreende. O que é repreende? Você não se defende. A gente não consegue entender que aquilo tem um efeito. Aquilo entra, aquilo abate. Chega no final do dia e fala assim: cara, por que eu estou tão exaurido, nem trabalhei tanto hoje? Por que eu estou tão desgastado? Por que hoje parece que foi o pior dia para mim? Por que parece que hoje foi horrível? Por que parece que hoje se hoje eu tivesse que louvar o Senhor e agradecer, por que hoje não está difícil? Então, essas coisas que às vezes quando o nosso comportamento está assim, fica um pouco difícil da gente se entender mesmo, né? De se compreender, né? Eu creio que às vezes é porque a gente não tem essa visão um pouco mais ampla da guerra espiritual que nós enfrentamos diariamente e ao longo da nossa semana, né? Então, realmente, se a gente não estiver vigiando o tempo todo, em oração, assim, não há, voltando no Salmo 127 que nós estudamos segunda-feira passada, né? Se o Senhor não for o vigia, em vão ou inútil é o sentinela vigiar. Então, nós não estamos falando daquela pessoa que fica assim, meu Deus, não estamos falando dessa tentativa de vigiar humanamente. Nós não estamos falando disso. Da pessoa que quer olhar todos os pontos para nada acontecer. Não estamos falando de uma vigilância na força humana. Estamos falando de um relacionamento com Deus que nos torna sensíveis a ouvir o Espírito Santo quando Ele fala conosco. Toma cuidado com isso, então. Não sou eu que estou vigiando, veja bem. Quer dizer, sou eu também, mas é uma vigia, como o Salmo 127 falou. Ela é dupla. Eu estou vigiando, mas só tem sentido porque o sentinela está ali. Então, assim, não é uma coisa humana. Puxa, Senhor, tá. Agora, se eu não estiver nessa posição, o que vai acontecer? O Senhor vai falar, o Senhor vai alertar, o Senhor vai alertar, o Senhor vai alertar. Aquilo vai ter efeito? Não. Que eu estou ou apressado, ou ansioso, são as principais armas, ou nervoso, ou correndo. E quando aquilo acontecer ao longo do meu dia, vai ser uma trauletada em cima de mim. E quando você recebe aquela trauletada, já viu que às vezes você não consegue nem orar, ou você não tem nem vontade de orar, você já fica chateado e quer tentar fechar o seu dia ali, né? Então, assim, acho que os 2 primeiros versículos, eles apontam para preparação. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Então, quando o dia estava amanhecendo, o Senhor estava preparado para aquele dia. Se a gente reparar, todos os homens de Deus, principalmente da antiga aliança, você vai olhar esse aspecto deles. Eles buscavam sempre o Senhor antes do dia amanhecer. Você pegar Abraão, Isaac, Jacó, né? Homens que levantavam cedo para buscar Deus, para se preparar antes que o dia viesse. Ele estava preparado diante do Senhor, né? O Senhor falou, cada dia o seu mal, para a gente não andar ansioso. Então naquele dia vai haver algum aspecto, vai haver algum levante, vai haver alguma tentativa do nosso inimigo. Mas se nós estivermos preparados em Cristo, o que acontece? Aquela investida do inimigo vai ser o quê? Frustrada. Porque nós vamos estar no Senhor, né? Então, ele fala desse início que eu acho que passa muito despercebido. Eu acho importante, por isso que achei alguns minutos aqui a gente refletir nisso aqui. Ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensinar. Olha só que coisa interessante.
Se vocês repararem bem, Jesus sempre começava os seus milagres pelo ensino. Ele sempre começava a ensinar. Porque o ensino... O que o salmista falou? Que a tua palavra é luz, né? É lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Então, uma coisa é como eu vejo os aspectos da vida. Outra coisa é Deus me ensinar como verdadeiramente eles são. Então, Jesus quando ensinava, ele trazia o quê? Uma clareza. Então, o que os guardas que iam prender falaram naquele último estudo? A gente nunca viu alguém que ensina dessa forma, que dá essa clareza. Fica tudo claro. Fica patente o que você tem que fazer. Você só não vai fazer se você não quiser. Mas está claro, o caminho fica claro. O estreito e o largo ficam óbvios. O que a gente precisa fazer, o fruto de cada caminho, fica evidente. O preço de cada caminho fica, sabe? Como água. Então o Senhor começava ensinando. O Senhor começava trazendo verdade, começava a trazer luz. E naquele processo ele ia fazendo o quê? Ele ia libertando pessoas de espírito imundo, ele ia curando enfermos, ele ia fazendo... Mas mais do que toda aquela situação, o que ele dizia? Ele dizia que todos aqueles milagres ainda era uma compaixão que ele tinha pelo povo e também uma forma do povo crer o quê? Na palavra. Então você vê que o foco não era aquele produto do milagre, mas era o que ele estava ensinando a respeito da verdade. Não era nunca para o povo olhar para o milagre, mas era para o povo, vendo a obra que ele estava fazendo, que o Pai designou, pudesse crer nas palavras que o Pai deu a ele para falar. Essa era a questão que estava em foco, né? E você repara que aqui vem o inimigo para tentar fazer o quê? Interromper. Isso é uma coisa muito importante. Toda vez, isso é uma coisa assim, eu não sei se porque é a parte da minha função assim no corpo de Cristo, mas é uma coisa assim que eu sempre percebi, toda vez que você começa a aclarar, toda vez que o Espírito de Deus usa qualquer irmão para começar a elucidar, né? Nós estamos nas nossas dúvidas, nos nossos porquês, no nosso conflito, quando o Espírito de Deus vem, lança luz, lança verdade no nosso coração, e a gente começa a ver a coisa com clareza. Existe o conflituoso, existe por causa da nossa briga interior, mas você começa a ver aquilo com clareza, meu irmão, Satanás começa a se levantar para de alguma forma interromper ou tentar impedir para que a gente possa ver as coisas como elas são. Eu nunca me esqueço de um irmão, quando eu estive em Campos, acho que era Alejandro, é um argentino, e ele ia trazer uma palavra sobre o Senhor, e ele falou assim: irmãos, fica tranquilo, você não tira os olhos daqui. Eu lembro, eu aprendi bastante com esse irmão. Ele falou assim: olha, eu vou começar a falar de Jesus. A hora que eu começar a falar de Jesus, vocês vão ver o diabo fazer 1 milhão de coisas aqui dentro. Não dê atenção ao que ele vai fazer. Continue escutando o que o Senhor vai falar com você. Cara, quando o rapaz abriu a Bíblia e começou a ensinar do Senhor, meu irmão, era um barulho. Você não sabia de onde vinha a música. Daqui a pouco as lâmpadas começaram a estourar no salão. E aí as pessoas que não conseguiam, começavam a olhar, ficava turbada, entendeu? E ele falou: não olha, isso aí o demônio está fazendo uma graça, não olha. Entenda o que a palavra de Deus está dizendo nessa manhã, entrando no seu coração. A palavra de Deus, ela é vida, ela é poder, ela vai mudar a sua vida. É ela que tem poder, não é o cara que está pregando. É ela que tem poder. Ele criou o mundo por meio dela. E ele transforma o homem por meio dela. Ele muda a realidade de um homem por meio dela. Não olhe para mais nada. E realmente aquela manhã eu percebi aquilo. Eu falei assim: como Satanás trava uma batalha quando a palavra de Deus começa a ser anunciada com clareza e com verdade. É por isso que muitas vezes quando a gente vai buscar ler, o que acontece? Dá sono. Quando você vai buscar ler a palavra, o telefone toca, não é assim? Quando alguém vai começar a ministrar a palavra, alguma situação acontece. Será que é tanta coincidência? No início, não é? Chega alguém, né? É porque a gente não tem noção. É como você pegasse uma metralhadora, colocasse na mão e alguém, vem cá, e você tem que deixar de lá. Entendeu? No mundo espiritual tem uma outra conotação. No início a gente acha uma coincidência, mas depois de um tempo na vida cristã você começa a falar assim: não é possível, cara.
tem alguém que não quer que eu leia isso. Aquilo passa até aumentar a tua fé. Tu fala assim, não tem que ler mesmo, porque cada vez que eu me mobilizo, alguma coisa acontece. É claro que meu filho precisa de atenção, mas é só quando eu pego a palavra que ela chora? É só quando eu pego a palavra que alguém vem tirar uma dúvida, perguntar? Não é. Então você tem que repreender aquilo antes, orar. Você anula toda a força combinada do inferno. Já neutraliza as armadilhas para depois da oração você caminhar em direção à meditação da palavra. Para que aquilo não seja interrompido. Tenha êxito e o Senhor possa gerar o fruto que Ele deseja ali naquele momento, naquela manhã, naquela parte do dia com a gente. Isso aqui o Senhor está fazendo. Né? A gente percebe que Ele realmente, como era alguém que as pessoas procuravam muito, então Ele fazia isso quando? De madrugada ou à noite no monte. Naquele momento, né, aquilo era descanso. Isso é uma coisa também que alguns irmãos aqui já comentaram, já vem comentando. Quantas vezes a pessoa fala assim, estou morto. Aí o irmão fala assim, não, eu vou dar um pulinho no monte. Às vezes ele vai orar, quando volta, ele volta menos cansado, não dela, do que tivesse ido para casa, de repente. Porque essa conta do cansado ela é meio complicada. Você fala assim, hoje eu não vou estar lá com os irmãos porque eu estou meio cansado. Mas é uma conta que ela não... A conta do mundo espiritual não é tão assim. Claro, a gente não está falando mais uma vez de liturgia, de obrigação, de compromisso humano. A gente, em espécie alguma, estamos falando isso, porque no Senhor nós somos livres. Nós estamos falando apenas do raciocínio humano que nós precisamos estar atentos. O Senhor abre uma porta, abre outra porta. Então, a gente é livre nesse aspecto. Mas, assim, para que a gente não deixe ser enganado por um raciocínio humano natural, né? Quantas vezes isso aconteceu? Davi alguma vez ele teve um tropeço daqueles violentos quando ele estava na caverna de Adulão? Quando ele estava lá nos filisteus? Quando é que Davi caiu? Quando ele estava no palácio. Ele nunca caiu quando era perseguido. Ele nunca caiu quando o pescoço dele estava a ponto de bala. Nunca. Então estava no palácio, estava tudo bem. Quando ele decidiu não ir para a guerra. Então a guerra veio até ele. Toda vez que a gente decide não ir para a guerra vem até a gente. Quando você entende isso no mundo espiritual, você para de ter medo da guerra, porque fala assim, pior é se eu não estiver lá. Porque enquanto eu estiver lá, enquanto eu estiver na caverna, na pressão, estou falando metaforicamente, tá, irmãos? Estiver ali e tal, quando eu estiver ali, estou na guerra. Estou com a armadura, estou com o Senhor. Agora, quando eu deixo de ir, como essa figura que eu estou trazendo para a gente de Davi, e fiquei lá, ele teve aquela questão com Betseba. Depois outra questão da contagem também, ele já era rei, estava no palácio. Estava com tempo para pensar em contar exército. Quando ele estava lá, quando ele estava fugindo de Saul entre o terreno filisteus e Ziclag, não tinha tempo para pensar em nada. Então assim, né, como é importante a gente olhar, que isso não é uma crítica, é só uma observação, a gente observar e tentar aprender com esses exemplos que esses irmãos deixaram para a gente. A gente fala assim, pô, não aguento, está no limite, tá, quase não estou aguentando, Senhor, olha, se eu não fizer alguma coisa, eu vou morrer. Tá, mas, na verdade, essa condição é uma condição bem segura. No Senhor, é claro. Bem segura. O pior é quando a gente fala assim, pô, agora Deus abriu essa portinha aqui, deixa eu dar uma encostadinha aqui. Aí vem, de repente, uma paulada, a gente não sabe nem de onde vem, né? E quando a gente percebe, se enrolou todo numa circunstância ou numa situação, né? Então, assim, aqui a gente vai falar agora que vai ter uma guerra. O ensino vai parar. Ele estava ensinando, de repente, os mestres da lei, os fariseus, que deveriam estar ensinando, né? Mas não estavam. Trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Então, o que Satanás está fazendo ali, na verdade, Satanás está usando quem? Está usando os mestres da lei e os fariseus. Mais tarde a gente vai ver até na segunda e terceira parte desse capítulo. Satanás está usando isso para fazer o quê? Uma armadilha, o Senhor. Ele sempre usando a palavra de novo. Veja bem, está usando o que aqui? A palavra. Olha, a lei de Moisés diz... Lembra lá? Mas na Escritura está dizendo a teu respeito que os anjos
O tempo todo. Ele não vai chegar com um tridente, um capacete lá. Não é esse aspecto que ele vai atacar um filho de Deus. Mas, pô, na palavra está dizendo aqui que tu tem direito, pô. Que isso? Que tu tá marcando bobeira, rapaz? Só tu transformar a pedra em pão. E clama o teu Deus aí que ele vai ter que fazer. Então ele vai o tempo todo fazer com que o Filho de Deus olhe para quem? Para si. E como é que Jesus reagia a isso? Olhava para o Pai. Mas olha aí, você tem direito. Não, mas também está escrito, ó. Não, mas olha aí, está falando a teu respeito isso. Ó, mas também está dizendo, ó. O Pai está dizendo isso. Então Satanás, ele é o maior humanista que existe. Ele investe no homem até o fim. Ele vai fazer de tudo para que o homem, né, olhe para si mesmo. Que isso, cara? Deus te abandonou, rapaz. Não quer nada contigo, não. Te deixou aqui embaixo nesse inferno todo aí, rapaz. Estou aqui para te ajudar, para te dar um apoio. Fecha comigo aí, riqueza, fama. Todo mundo que faz um acordo com ele é para quê? É para riqueza, fama, é para se dar bem, pô. Concorda? Então, olha que coisa, né? Então, assim, por um lado, você vê esse aspecto do diabo tentando enganar ou colocar realmente uma sedução na mente da pessoa para que a pessoa acredite que ele quer o bem dela. Só que o caminho dele é o quê? A pessoa está olhando esse momento. Pô, legal, aí, pô, vendi um CD, vendi isso, ou sei lá, fiquei famoso, ou me formei nisso, né? Tal, fiz esse trabalho de macumba, fiz isso. Só que o caminho disso aqui é o quê? É morte. No final, o que ele vai pedir dessa pessoa? A alma. E o Senhor veio o quê? Veio para matar esse homem. O Senhor veio para, através do sacrifício dele naquela cruz, nos incluir naquela morte. Por isso que ele fala, matar no sentido assim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, assim, quando vem o Evangelho, ele vem para conflitar, ele não vem para... Ele é um socorro, mas ele não é um socorro para o velho homem. Ele é um socorro para a alma perdida. Porque o velho homem é o que tem para ele? Cruz. Deus não veio para melhorar ele, aperfeiçoar ele. Não. O que você simboliza no batismo, quando você desce naquela água? Que você morreu com Cristo, foi sepultado com ele, e quando você levanta dali, né, assim como o Espírito ressuscitou a Jesus dentre os mortos, agora esse mesmo Espírito te dá a capacidade de o quê? De ser uma nova criatura, de viver uma nova vida nele. Então quando o Evangelho vem, por isso que o Evangelho nunca pode ter a mensagem "pare de sofrer". Nunca pode ter uma mensagem para o homem olhar para si mesmo. Nunca. O verdadeiro Evangelho sempre vai apontar para quem? Para Cristo. O verdadeiro Evangelho sempre vai falar que eu diminua e ele cresça. O verdadeiro Evangelho, eu perco, ele ganha. Eu não sou, mas ele é. O verdadeiro Evangelho sempre vai apontar para a centralidade de todas as coisas, que é Cristo. Então olha como é que a coisa é. Então Satanás também busca, como Paulo fala, né, pregar evangelho adulterado, porque se ele não pode às vezes combater o evangelho, o que ele faz? Ele promove um evangelho adulterado. E aí ele tenta capturar pessoas dentro desse evangelho adulterado. Ele acaba pegando os líderes, né? E através dos líderes ele transforma... Traz um ensino errado. Não, mas Jesus é bom, que é isso? Mas Jesus não quer fazer isso. Mas Jesus não quer fazer aquilo. Um exemplo prático que eu vou citar para vocês, como é que isso aqui pode ser interpretado olhando para o homem. Né? Por exemplo, eu não vou citar nome, então, e a pessoa mesmo me contou, então me dá a liberdade de contar, mas eu não vou citar nome. Um pastor estava estudando direito e ele estava fazendo uma prova. Nessa prova ele estava colando. O professor pegou ele colando, deu 0. A turma toda começou a rir no meio da prova, falando, o pastor colou e tal. Aí esse irmão virou e falou assim, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Por exemplo, né? Citou esse exemplo. Então, olha só como nós podemos usar a Escritura, em vez de centralizar o Senhor, nos centralizar. Primeiro, quem disse isso não foi a mulher. Foi o Senhor. A pessoa que erra jamais pode dizer isso. Eu, Rafael, quando estou errado, jamais posso falar isso. Eu tenho que ficar calado, no chão, esperando Jesus agir na minha vida, para os acusadores irem embora e receber a graça e misericórdia dele. Mas eu jamais posso me levantar
e tentar falar as palavras que são de Jesus e não minhas. Aí começa a confusão do evangelho adulterado. Quando nós queremos pegar as palavras do Senhor para usarmos. Não, mas a tua palavra diz isso a meu respeito, mas o Senhor prometeu isso, mas está em Deuteronômio 28, mas o Senhor falou não sei o quê. Não! Abraão fez isso quando o Senhor visitou ele com 99 anos. O Senhor falou nada, ele ficou quieto, ele só serviu o Senhor. Faz a coalhada. Sara, mata lá o bezerro, traz a cevada, fala não sei o quê. Fulano, traz isso aqui, botou e alimentou o Senhor e aqueles 3 anjos que estiveram visitando a casa dele. Então qual é o nosso papel? Receber o Senhor. Qual é o nosso papel? Servir o Senhor. Qual é o nosso papel? Ouvir o Senhor. Qual é o nosso papel? Ter uma vida de gratidão em relação ao Senhor. Qual é o nosso papel quando erramos? Ficarmos no chão, junto com Ele, deixando Ele escrever no chão aquilo que Ele vai designar de misericórdia para a nossa vida. Para que quando a gente levante, não seja a gente, mas seja Ele nos levantando. Entendeu, irmãos? Porque aí a gente está debaixo da graça, que é o favor imerecido, e não da autojustificação humana. Só que como perceber isso, se eu não vim no amanhecer do monte? Como perceber isso, se os meus olhos estavam fechados, se eu estava dormindo espiritualmente? E eu não vou conseguir ver, a gente não vai conseguir ver isso. Vai passar como um monte de tribulação e confusão na nossa vida. Mas vai faltar o quê? Clareza para discernir, como Paulo falou, o homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Nessa condição vamos poder ver com clareza. Paulo vai ver, e a cobra picou. Não tem nada, ele já está vendo que Satanás tentou, por quê? Porque já tem povo nessa cidade que vai ser curado. O Senhor vai crer, vai ter um testemunho na ilha de Malta. Esse naufrágio, né, foi a agitação do mar para Deus me trazer aqui e trazer calmaria na ilha, com a sua palavra e com o evangelho do reino de Deus. Mas como vamos encontrar? Porque se estivermos olhando para a gente, que droga de naufrágio. Se estivermos olhando para a gente, que droga de frio. Se estivermos olhando para a gente, de droga que serpente que picou a minha mão. Se estivermos olhando para a gente, Deus, por que dá tudo errado? Agora, se estivermos olhando para Ele, glória a Deus, o Senhor me visitou um dia antes e já falou que tem palavra de livramento. Se estivermos olhando para Ele, glória a Deus, ficou uma tábua, eu posso remar até a ilha. Se estivermos olhando para Ele, glória a Deus, a cobra picou, mas Ele falou que nenhum veneno vai operar na minha vida. Glória a Deus, o Senhor vai ser exaltado na ilha de Malta. Irmãos, como vemos, a revelação é a percepção clara da verdade. A verdade ela está acontecendo na nossa vida, aconteceu hoje, segunda-feira. Como nós vemos isso? As sensações de fracasso, de derrota, de glória ou de êxito, quando elas estão num parâmetro humano e aqui da terra, elas podem nos enganar totalmente. Porque a maior vitória que já teve foi um homem pendurado numa cruz. Então, se eu não renovar a minha mente, que parâmetros eu estou interpretando a minha vida? Como eu estou vendo a minha vida? Se a maior vitória foi um homem pendurado numa cruz, foi a maior glória, foi essa. E se minha mente não entende isso, então eu vou interpretar o resto da minha vida tudo errado. As coisas vão acontecer, eu vou interpretar errado. As coisas vão acontecer, é para eu agradecer, eu vou falar assim, que droga. Jesus está vindo na minha casa me visitando, como foi lá no caso de Abraão, eu vou aproveitar aquele momento para tentar sapecar ele. Quando seria o momento de falar assim, Senhor, abra minha casa, entra, muda, faz tudo. Que maravilha, o Senhor chegou! Eu vou estar tentando arrumar a confusão, dizer por que o Senhor não fez isso, aquilo, o Senhor agiu isso, eu achei que não devia ser, aquela situação o Senhor me prometeu para o outro depois, aquilo veio primeiro, até hoje eu não recebi aquilo, e vai ficar uma grande confusão na nossa mente. Né? Então, assim, o que me chama a atenção desse aspecto é que existiam pessoas capazes, eram mestres da lei e fariseus. As pessoas estavam usando a sua capacidade para tentar, de alguma forma, pegar o Senhor. Você vê que Satanás vai usar, não é? Ele vai tentar usar alguém capacitado para quê? Para nos ferir. Para de alguma forma meter um dedo na nossa ferida, onde a gente... Cara, a minha ferida não é a do Mateus, não é a da Dai, não é a do Devo, não é a do João. Ele vai usar para meter num lugar onde a gente sinta dor. Se eu tenho unha encravada, é na minha unha. Se você tem, sei lá, problema de rim, é no teu rim. Então, mas ele sabe onde é
a nossa situação, a nossa fraqueza, onde aquilo mexe com a gente, entendeu? Tem gente que é um aborrecimento, tem outra pessoa que é, sei lá, uma situação de solidão, cada um tem um aspecto, né? Então, assim, o Senhor estava preparado para aquele momento. O Senhor também não foi precipitado, Ele ouviu. E eles ficaram só. E aí? Mas fala aí. Olha só, não parece alguém instigando? Diz aí, pô. Mas e aí, o que você vai falar? Mas e aí, como é que você vai reagir? Olha só. Mas e aí? Tentando o quê? Pegar o Senhor na sua própria reação. Quantas vezes o inimigo tenta pegar a gente na nossa própria reação? Quantas vezes eu já lembro disso, de vem uma fúria, às vezes eu consigo falar, caraca, não é isso. Às vezes vem a fúria, me atropela e eu já fiquei nervoso e já fui embora. Né? Quantas vezes o inimigo tenta, porque na hora que vem aquela fúria, o que acontece se ela não retorna? No meu caso específico, eu já fiquei cego. Eu não quero saber da mulher que está no chão, não quero saber de quem está, eu vou tentar usar uma arma carnal para lutar contra uma arma o quê? Espiritual. Quanto mais eu uso uma arma carnal contra uma arma espiritual, mais a gente fortalece o exército inimigo, mais forte ele fica. E o contrário é verdadeiro. Quando a gente usa uma arma espiritual contra ele, o que acontece? Neutraliza ele. Por isso que as armas que o Senhor nos deu foi o quê? Perdão. Olha só. São coisas que parecem difíceis. Como é que eu vou lutar com perdão? Se o Senhor me deu o perdão para lutar nessa situação. Mas foi o perdão que ele usou na cruz. Imagina quanto ódio que ele estava carregando. Porque ele estava carregando todos os nossos pecados. Todas as nossas doenças. Quanto ódio, quanta revolta, quanta idolatria, quanta obstinação, quanta cegueira. Como ele lutou contra tudo isso? Com perdão. Outra arma que Deus nos dá, a humilhação. Né? Você pode ver que quando alguém confronta a gente, qual é a sensação que a gente tem como homem adâmico? Né? Se alguém vem falar alguma coisa, a nossa sensação é... Nosso homem natural, o Adão, é chegar e dar um freio naquilo. Né? Mas o que diz a Escritura? Que uma palavra branda desvia o furor. Então Deus nos dá a humilhação como arma também. Ele nos dá várias armas, só que são armas que só podem ser discernidas e compreendidas no mundo espiritual. Como é que assim alguém me pediu uma face eu vou dar outra? Que tipo de arma é essa? Como é que alguém me pediu a túnica eu vou dar a capa? Como é que alguém pediu para andar 1 quilômetro, não estava nem a fim de andar, vou andar 2? Que tipo de arma é essa? Então, só quando você começa a praticar, quando você começa a buscar vivenciar e ver o resultado, você fala assim, meu Deus, isso é eficaz. Isso é mais eficaz do que as tentativas que eu tentei realizar na minha vida inteira. Me levantar, né? Então aqui, o Senhor está usando o quê? Uma arma que Ele também nos dá, o silêncio. Que arma difícil de usar, irmão. Fala para mim aí, quem tem facilidade no meio de uma discussão de ficar em silêncio? Naquela discussão mesmo. Tem umas outras que, tipo assim, não vale nem a pena, tu não discute. Mas diz aí, Daí, aquela discussão que é aquela que tu tá envolvido mesmo, tá pegando lá dentro, para ficar em silêncio. Quanto nos custa, irmão? Não nos custa? Naquela situação que você está injusto, não nos custa? O Senhor Jesus usou essa arma contra Pilatos, o silêncio, contra os seus acusadores, e foi eficaz, porque manteve a sua paz interior. Permaneceu em paz, caminhando em direção ao propósito eterno de Deus. Repara que essas armas, na verdade, olha que coisa tremenda, elas não só combatem o inimigo, mas como também elas matam o nosso homem adâmico. Elas são armas poderosas, que ela corta para cá e corta para lá. No final, quem fica edificado numa situação dessa é só o homem interior. Porque o homem exterior, às vezes, pode sair de bobo, pode sair assim, pode ser numa situação assim, assada, de um contexto, né? Pode receber. O que Jesus ouviu? Se você é filho de Deus mesmo, desce daí, meu irmão. Se você é filho de Deus, desce daí, matar todo mundo, resolve o teu problema. Ele passou por quê? Por um incapaz, um impotente, um nada. Só que ele estava ali vencendo o maior inimigo que nem Adão conseguiu vencer no jardim sem pecado.
Naquela condição, ele estava pisando na cabeça de Satanás e despojando, como Paulo falou em Efésios, principados e potestades. Sabe o que é despojar? Imagina um general vestido, o que você faz? Aqui fica uma patente dele, né? Você pegar as patentes e arrancar, deixar o uniforme, mas arrancar tudo e deixar sem patente alguma. O que é a patente? É a autoridade, a voz de comando que ele tem. Então o Senhor Jesus, naquela condição, fez o quê? Despojou principados e potestades. Né? Então você imagina o nível de guerra espiritual, o nível de oposição, o nível de luta, e ele estava usando o quê? A sua morte para vencer. É o que ele estava tentando ensinar aos seus discípulos, que naquele momento não compreenderam bem. Eles estavam tentando. O que acontece quando os inimigos chegaram? Pedro rapidamente puxou a espada e cortou a orelha de Malco. Não foi assim? Jesus falou assim, basta, cara. Foi lá, pegou a orelha de soldado e colocou no lugar na hora. Que isso, cara? Quem usa com a espada, quem fere com a espada também será ferido. Então eles não conseguiam compreender que não era aquela espada que era para ser usada. Jesus estava usando uma espada que era diferente daquela e que trouxe vitória eficaz para todo aquele que nele crê. Então, usar as armas espirituais corretas, ter a reação espiritual adequada no momento da luta, ou digamos assim, da armadilha, vai fazer toda a diferença para cada um de nós. E o Senhor está nos adestrando e nos ensinando a nos posicionar corretamente, não na nossa força, repito, mas no direcionamento e no discernimento do Espírito Santo. Ele vai nos dando, é Ele que vai nos guiando, é Ele que vai, como o homem que está em cima do cavalo, que vai só com aquela rédea, joga um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita. Quanto mais treinado o cavalo for, mais sensível ele é, e ele, não é assim? Vai direcionando o cavalo. Mas o cavalo nasceu assim? Não nasceu. Às vezes eu vejo esses negócios aí, eu não entendo muito bem, não é a minha praia, mas paga-se por um manga larga desses, né? É produtor, às vezes, mais de R$1 milhão por um cavalo. 2 milhões. Aí, 2 milhões, eu nem entendo muito bem, falei até abaixo. Vai ter paga 2 milhões por um cavalo desse. Quando o cavalo nasce, você pega um cavalo meio solto, assim, meio selvagem, ele fica dando aqueles pinotes, né? Daquelas coisas tudo. O cara deu 2 milhões. Olha quanto aquele cavalo vale? Uma fortuna, né? Ele dá o melhor alimento para ele, tem veterinário especialista, né? Todo mundo cuidando dele e tal, mas o cavalo não entende isso, concorda? O cara bota aquela madeira no meio, com uma cordinha, vai o treinador e faz o cavalo fazer o quê? Andar em círculo. É o cavalo dá o pinote, dá não sei o quê, corre, né? Primeira coisa que ele faz é o quê? É colocar uma cerca. Se o cavalo pudesse pensar, irmãos, qual seria a sensação do cavalo? Perdi minha liberdade. Puxa vida, né? Eu fazia o que eu queria, cara. Agora tem uma cerca aqui. É a primeira coisa que o Senhor faz na nossa vida. A separação. Pra gente, tia, parece uma prisão ou perder a liberdade. Mas se a gente seguir no exemplo do cavalo, veja bem, existe um propósito em separar. E é para trazer o bem para o cavalo e não o mal. Só que o cavalo não entende, como a gente também não entende. Então o Senhor coloca a cerca da separação, a cerca dele, não do homem. Não estamos falando de doutrina humana, estamos falando da cerca do Senhor. Coloca o cavalo ali andando. Faz o cavalo dar volta, dar volta, dar volta, dar volta, dar volta. O cara pagou 2 milhões pelo cavalo. Ele quer matar o cavalo? Mas ele quer matar o quê? A vontade do cavalo. Isso ele quer. Ele mata, né? Ele quer matar a vontade do cavalo. O cavalo não quer matar, que custou 2 milhões, concorda? Mas a vontade ele quer. Por quê? Porque ele vai ensinar aquele cavalo a trotar de um jeito tão leve, que o homem que estiver em cima guiando ele, mal vai sentir o impacto. Entende? O Espírito de Deus faz isso na nossa vida. Às vezes, por causa dos nossos pinotes, por causa das nossas reações, ele bota a gente andando em círculo, igual o povo no deserto. Ele quer nos matar, mas quer matar a nossa vontade. Mas quer matar a nossa obstinação. Para quê? Para um propósito. Para nos adestrar, nos capacitar para um propósito. Então o Senhor Ele está trabalhando nisso. Se a gente não tiver essa compreensão espiritual, como a gente estava falando no início, o que vai ser para a gente a vida cristã? Vai ser uma chatice, perder minha liberdade.
Mas eu quero ir para o céu, não vou para o inferno. Beleza, isso aí tá bom. Mas olha só a compreensão que às vezes muita gente vai falando assim, beleza, né? Pô, não quero ir para o inferno, pelo menos isso aí tá bom. Mas eu queria mesmo estar fazendo aqui. A gente não consegue perceber que essa cerca é uma bênção. Depois a gente não consegue perceber que essa corda que ele colocou na gente e está na mão dele ali dando, é uma bênção. A gente não consegue ainda ver o resultado, o produto da obra dele na nossa vida. Isso está custando uma coisa para o cavalo, como está custando para a gente. Mas vai trazer um resultado glorioso, como Paulo coloca. Porque é Cristo impresso em vós, a esperança da glória. Então, quando a nossa mente começa a se abrir, é aquilo que Paulo falou, a mente espiritual, a compreensão espiritual, você vai começando a ver alguns aspectos da vida cristã, que algumas pessoas se lamentam ou murmuram, você mesmo vai falar, glória. Puxa, tomei um pinote, glória. Não foi o que o salmista falou? Foi bom o quê? Ter sido afligido. Porque agora o quê? Guarda a tua lei. O que Jó falou? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Bem sei que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Então toda essa forma como Deus está burilando, tratando a nossa vida, vai produzir algo glorioso na nossa vida. Agora, nós estamos perdendo? Sim, a vontade, a obstinação, a teimosia, aquilo que é nosso, que é adâmico, que a gente vê nos nossos filhos, entendeu? Que tem em nós também, só um pouco mais arrumado, um pouco mais encaixado assim, né? Mas o Senhor está ali trabalhando. O que Satanás quer fazer? A primeira coisa que ele quer fazer é o quê? É impressionante. O exemplo é muito parecido. Ele quer fazer o quê? Rapaz, o que tu está fazendo aí dando volta? Aqui, ó. Deixa eu abrir essa cerca aqui. Olha o campão, rapaz. Vai para lá, ó. Você foi feito para correr, rapaz. Você foi feito para ser livre. Só que olha só que a Escritura também diz onde está o Espírito do Senhor é liberdade. Mas essa liberdade que a gente está falando é uma liberdade das trevas para estar em Cristo. Então, a nossa liberdade está ali em Cristo. Estando em Cristo, a gente é livre. Lá não. Lá a gente é escravo das nossas vontades. E vamos conduzir o quê? As verdadeiras, piores perdas da nossa vida. Como falar isso com uma pessoa que chegou ontem no Senhor? É só o Espírito de Deus que pode ministrar, só o Espírito de Deus que pode comunicar essa realidade. Convencer, concorda? Não, irmão, anda como você acha que tem que andar. Não, irmão, que isso, irmão? Que isso? Anda como que você entende assim no Senhor? Porque o Espírito de Deus é que vai ter que trazer uma compreensão. É o Espírito de Deus que vai ter que realmente falar, né? Se a forma. Às vezes tem coisas muito mais que passam, né? Às vezes o Senhor está trabalhando de uma forma agressiva que eu falo. O Senhor fala assim, não, filho, não quero que você seja tão agressivo assim na sua reação. Quero te tornar manso. Porque aquele Moisés, que era um assassino, porque matou um cara com o próprio braço de tanta força, ainda que ele estivesse protegendo os seus irmãos, ele matou um cara. Na mão. Olha a força dele. E depois ele parou no meio do deserto e falou assim, Senhor, eu não tenho força nenhuma, meu Pai. Se o Senhor não for na minha frente, eu não vou. O que Deus fez em 40 anos? Exauriu toda a força natural de Moisés e ensinou ele a canalizar toda a força dele em Deus. Moisés viu muitos israelitas brigando de novo, mas nunca mais entrou numa briga com o braço. Entrou como? De joelhos na tenda da congregação, falando, Senhor, como é que eu posso cuidar melhor desse povo? Fala comigo. Olha a arma que ele usou lá no início e olha a arma que ele está usando agora. O pessoal fala assim, que Deus te usa? Só Deus te usa o quê, rapaz? Parou em Miriam. Ele bateu mesmo na cara e foi para dentro. O que ele fez? Ele reagiu? Ele atacou? Não. Ele ficou em silêncio. Olha a arma de novo que nós mencionamos. Aí a nuvem de Deus desceu sobre a congregação, chamou Arão e Miriam na hora. Ele deixa um texto tremendo, né?
E Deus fala no meio da nuvem assim para Miriam: como você não teve temor de falar do meu servo Moisés dessa maneira? Quando ela olhou para a mão dela, já estava toda leprosa. O que Moisés fez? Foi interceder pela irmã dele. Olha como é que é a postura diferente. Ele ficou aqui e falou que Miriam ia ver a vitória dele, que agora Deus mostrou quem eu sou mesmo, que sou eu que Deus usa. Ou quando ele viu aquilo, ele correu para os pés do Senhor e falou assim: tem misericórdia da minha irmã. Ela falou na ignorância, ela falou num momento sem pensar, Senhor, leva ela fora do arraial, deixa por 7 dias ela vai ser purificada. Olha como é que a compreensão espiritual leva a gente a ter outras atitudes diante do Senhor, leva a gente a usar outras armas diante do Senhor. Mas isso requer o quê? Figuradamente, para Moisés, foi 40 anos em Midian, Jetro, exaurindo de todas as forças naturais dele, de toda a capacidade humana que ele recebeu durante 40 anos, sendo filho da filha de Faraó. Deus foi retirando toda essa força dele, até deixar ele bem fraco, e aí chamar ele naquela sarça ardente que queimava e não se consumia. E aí depois Deus foi enchendo Moisés dele mesmo, até ele se tornar aquela própria sarça. Porque a Escritura diz que quando ele andava no meio do povo, ele usava até um véu, o rosto dele brilhava. O corpo já provavelmente de alguém em torno de 110, 120 anos, ele morreu com 120, né? Já de uma pessoa ainda com vitalidade, mas já como o quê? Como uma sarça mesmo, como uma vegetação mesmo, mas brilhando, queimando sem consumir. Então, isso foi o produto da obra de Deus na vida de Moisés. Imagina o quanto Moisés perdeu, se a gente for olhar humanamente. Perdeu a liberdade. Nunca mais ele teve tempo para ele. Você acha que ele tinha algum tempo para ele? Ele falou assim: agora eu vou dar uma parada aqui porque eu estou pensando em como? Com 2 milhões de pessoas, nego fazendo fila com problema. O tempo dele até com os filhos, com Zípora. Se a gente parar mesmo para raciocinar humanamente, a gente vai ver muitos aspectos onde aparentemente ele pode ter perdido. Mas quando a gente olhar com a visão espiritual, a gente vai perceber o quê? O quanto Moisés ganhou em Cristo. Então tudo, irmãos, requer o quê? Como a gente olha. Que tipo de aspecto a gente está disposto a olhar e interpretar na nossa vida. Posso olhar minha vida hoje e falar: Rafael, eu sou um fracassado. Ou posso olhar por um outro aspecto e falar: poxa, eu sou um agraciado. Tenho a graça de Deus. Vai depender. E Satanás sempre vai tentar minar nossa mente para a gente tentar ver dessa outra forma. Quando é que o Senhor pega aquela armadilha e joga ela na luz? Não quando ele dá uma resposta em relação à interpretação da lei, mas quando ele mostra a condição daquele que está aplicando a lei. Ele, na verdade, ele não questionou a aplicação da lei, estava escrito. Só que ele falou assim: bem, então está escrito, mas quem pode aplicar? Então, quem não tem pecado, que é essa a condição, atire a primeira pedra. Então, tirou eles da posição de juiz que eles estavam naquele momento. A Escritura diz: dos mais velhos aos mais novos eles se afastaram. Os mais velhos exatamente por quê? Pela consciência que tem. Puxa, quantas vezes eu errei? Quantas vezes eu falei? Quantas vezes eu já dei mole? Caramba! Né? Eles largaram as pedras e foram deixando aquela mulher. Não tinham condição de tacar aquela pedra, seria tacar uma pedra em si mesmo. E ninguém teve a disposição aquele dia de fazer isso. Então a mulher ficou ali, ela realmente foi pega no momento do adultério, eles arrastaram ela, pegaram ela em flagrante, colocando dessa forma, né? E o Senhor continuou olhando e, como acho que foi o Rodrigão que leu o final, ele pergunta para ela: mulher, onde estão eles?
Onde estão os teus acusadores? Eu lembro muito daquele texto de Romanos, Paulo falando, né? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus, se é Ele quem os justifica? Só que se é Ele que nos justifica, eu não posso o quê? Falar. Eu não posso me justificar. Irmãos, por experiência própria, eu vou dizer, uma das coisas mais difíceis pessoalmente na minha vida foi esse momento que eu passei. Quando você é caluniado, quando as pessoas começam de alguma forma, né, a caluniar, e situações que você, né, assim, gosta de, né, quem fica pensando, imagina, você está ali na nossa cabeça natural, né, e daqui a pouco você é um homossexual, um pervertido, né, é uma situação A, uma situação B, e Deus vira para você e fala assim, eu quero que você passe isso em silêncio. Não é fácil. Ali a gente descobre que a gente, às vezes, eu pelo menos pessoalmente falando por mim, tá, irmãos? A gente está muito longe de saber usar essa arma do silêncio. Cara, é quase que uma coisa que vai explodir. Você quer falar, você quer explicar, você quer dizer que não é aquilo. Você, de todas as formas, quer mostrar que não é aquilo que está acontecendo. Mas o Senhor fala assim, você quer entrar nessa caminhada comigo? Então fica em silêncio. O texto diz, é Ele quem o justifica. Se é Ele que nos justifica, a gente não pode se justificar. Se é Ele que nos defende, a gente não pode nos defender. Né? E aí ele fecha o texto dizendo, ninguém, Senhor, disse a mãe do Rodrigão, né? Declarou Jesus, eu também não a condeno. Olha que coisa interessante. Olha ele como juiz nessa posição. A mulher pecou, irmãos? Pecou. Tinha uma sentença ali? Tinha. Se fosse um juiz, naturalmente falando, o juiz ele não pode inventar nada da cabeça dele, concorda, né? Assim, o que um juiz hoje, juiz normal, de primeira instância, ele faz? Ele vai se basear na lei para poder aplicar a lei. Então, olha, você fez isso? Está escrito aqui, eu aplico essa sentença. Agora, o Senhor teve autoridade. Ele não estava... Olha só que coisa, hein? Que assim, é um detalhe, mas assim, ele foi assim, perfeito em todas as situações e acabou confundindo o inferno. Ele falou assim, eu não te condeno. Opa, ficou uma sentença em aberto. Ela pecou e a sentença não foi emitida. Que ela deveria ser. Se não fosse por aquelas pessoas, ela deveria receber a sentença. É o que a lei dizia. E a lei de quê? De Deus. A lei de Deus foi cumprida? Foi no seguinte aspecto. Porque ele naquela hora, ela não tinha condição de ter essa revelação. Mas falou, eu não te condeno. Eu vou me condenar no teu lugar. Eu vou me condenar no teu lugar. Essa pena, ela não pode ficar em aberto, ela tem que ser paga. Para que a justiça do meu Pai, que é perfeita, se cumpra. Mas eu vou pagar essa pena no teu lugar. É 20 anos de cadeia? Eu vou ficar 20 anos de cadeia. É 10 anos no presídio? É 10, eu vou ficar no teu lugar. Em outro aspecto era isso. Você veja bem que para a mulher foi alegria, foi refrigério, mas para o Senhor foi o quê? Um preço. Um preço. Então, quando ele estava ali, ele estava cumprindo todas as sentenças em aberto, é o que diz Paulo em Romanos. Todas as sentenças em aberto. Não tinha como ninguém, desde Adão, pagar a sua própria sentença. Podia apenas escolher o fruto, a consequência do seu pecado, mas pagar pelo pecado não podia. Porque tinha que ser o quê? Sem pecado. Não foi o que ele disse para aquela multidão? Vocês podem cumprir a justiça, mas vocês têm que cumprir como? Quem não tiver pecado. E ele não tinha pecado, mas se fez justiça por nós.
Ele poderia, por não ter pecado, tacar as pedras. Mas não tendo pecado, ele falou assim: taquem elas sobre mim, para que eu possa receber. Paulo diz assim, que ele se fez maldição no nosso lugar. Ele absorveu todo o castigo que nos traz a paz, disse Isaías, estava sobre ele. Então ele cumpriu todas as sentenças, trouxe todas as maldições, todas as doenças, todas as enfermidades. Por isso, por suas pisaduras, nós fomos sanados. Foi muito caro, mas ele decidiu pagar esse preço. Foi um cálice amargo e ele tomou o cálice até o final, né? Então aqui a gente consegue perceber a justiça de Deus, a misericórdia de Deus e a sabedoria de Deus. Esse é o tipo de Deus que a gente serve, irmãos. Ou seja, que para o mundo parece um Deus fraco pendurado na cruz, mas para nós que o conhecemos, é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Jeová Rafa, o Jeová Nissi, né? Jeová Sabaote. É o Todo-Poderoso, o General, o Senhor dos Exércitos, só que usa armas que confundem os seus inimigos. Você vê que as pessoas todas que passaram por perseguição, eles agiam como? Às vezes o cara vinha com a espada, o cara só levantava os braços, o pessoal via e... Que arma é essa? O inferno, como o inferno conseguia lutar? O inferno não conseguia lutar. Olha que houve 10 grandes perseguições de Roma sobre a igreja primitiva. O inferno não conseguia, até que realmente uma estratégia mais eficaz de Satanás, como Constantino, foi se misturar no cristianismo, obteve um efeito um pouco maior. Todo mundo que nasce em Roma é cristão. Então você não sabe quem é cristão verdadeiro, quem é cristão de nascença, você não sabe mais diluir. O inimigo gosta de atuar assim, diluindo a verdade, como o Deva falou. Misturando a verdade. Botando 99% da verdade, mais 1% de mentira. Aí você fala assim, mas pô, isso é quase verdade. Mas quem tomaria um copo de 1 litro de água e 1 mililitro de veneno? Ninguém. Porque é mortal. Por mais que seja 1% de engano, 1% de mentira, é morte. No fim vai querer nos capturar e nos levar à morte, né? E aí só o Senhor realmente, a partir do próximo, né? Ele vai começar o versículo 12 falando isso: eu sou a luz do mundo, não é por acaso. Eu sou a luz do mundo. A gente não tem condição de ver, de entender, de discernir, de saber. A gente não sabe, foi lido lá no domingo, né? Que Salmo 19, quem pode discernir os seus próprios erros? Absolve-me, Senhor, dos que são ocultos. Que a gente não consegue compreender. Às vezes a gente vai andando, é tão rápido, é tão dinâmico o dia a dia, a gente não vai nem percebendo o que a gente está fazendo, como uma criança, que não consegue nem ver quantas vezes ela falhou com o pai, ou acertou, ela nem sabe. Às vezes ela foi chamada a atenção umas 10 vezes no dia. A Teté, a Sarinha, a Nelise, nem lembra das 10, se lembrar uma é muito. Mas quando vai amadurecendo, o que vai acontecendo? Ela vai conseguindo entender um pouco melhor, né? A instrução vai entrando um pouco melhor e ela vai tendo a oportunidade de receber ou não aquela disciplina e aquela instrução, né? Então essa é a nossa grande esperança diante do Senhor, que o Senhor possa nos dar um crescimento, o Senhor possa abrir a nossa compreensão espiritual, para que a gente possa realmente receber direção diária dEle, receber instrução diária dEle, né? A fim de que a gente conheça esse excelente caminho que Ele propôs para nós. Que não é um caminho de sacrifício no sentido assim, como as pessoas colocam. Existe um morrer da minha vontade, né? Mas por outro lado, nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração de homem algum tudo aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então não é um sacrifício, não é uma coisa penosa nesse sentido. Existe um morrer da nossa vontade. Mas existe uma graça, uma misericórdia
uma justiça, uma presença dele que dá um sentido pleno à nossa vida. Amém?